Bora lá, pessoal, direto no assunto. Flamengo e Internacional se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E esse é um jogo que exige atenção, principalmente porque existem muitas narrativas sendo criadas em cima do Flamengo e nem toda narrativa de fato se sustenta quando a gente olha para o campo. O Flamengo chega pressionado e vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o São Paulo por 2-1 e também perdeu a Supercopa para o Corinthians. Antes disso, já existia aquela narrativa de que o Flamengo, em 6 partidas, havia perdido 4 jogos. Na época, eu alertei aqui no canal. Cuidado com o exagero da mídia. Nem sempre o discurso externo reflete exatamente o que está acontecendo dentro de campo. Só que agora o cenário muda um pouco, porque não estamos mais falando em rodízio ou time alternativo. O Flamengo perdeu para o Fluminense no Campeonato Carioca, perdeu para o São Paulo no Brasileirão e perdeu para o Corinthians na Supercopa, tudo isso com o time titular. Aí já não é mais só narrativa, aqui já é um ponto real de atenção. Eu até levantei esse assunto num vídeo curto que vou deixar marcado aqui no canal. Afinal, o que está acontecendo com o Flamengo? É desorganização ou é a soberba por entender que com o melhor time, que tem o melhor time do Brasil? Porque mesmo que tenha o melhor elenco, o melhor time, isso precisa ser provado em campo, jogo após jogo. Isso vale para o Flamengo e para qualquer outro time. O favoritismo não se mostra no papel, se mostra em campo. Entrando agora na análise direta desse confronto contra o Internacional. Nos últimos 3 anos, Flamengo e Inter se enfrentaram 10 vezes. O Flamengo venceu 4 jogos, teve 4 empates e 2 vitórias do Inter. E vale destacar, a última vitória do Internacional foi em 2023. De lá para cá, o Flamengo manteve uma certa superioridade, que ficou bem clara, inclusive nos confrontos da Libertadores do ano passado. Normalmente, eu gosto de analisar os últimos 10 jogos de cada equipe, mas como estamos no início de temporada, ainda não temos esse volume. Então aqui eu vou trabalhar com os últimos 7 jogos. Nos últimos 7 jogos do Flamengo, foram 5 derrotas. Dessas 5, 3 com o time titular. Houve apenas uma vitória contra o Vasco e um empate contra a Portuguesa, só que esse foi com o Sub-20. Do lado do Internacional, nos últimos 7 jogos foram 5 vitórias e 2 derrotas. Porém, é importante contextualizar. Essas 5 vitórias vieram pelo Campeonato Gaúcho. E quem acompanha o canal sabe que campeonato regional não é parâmetro confiável para um cenário nacional. Eu não dou muito peso para isso. Quando o Inter entrou no cenário nacional, no primeiro jogo do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, perdeu por 1-0. Ou seja, ainda falta um termômetro real para o Internacional a nível nacional. E aqui entra um complemento importante. Olhando o jogo de forma mais objetiva, quando a gente analisa as partidas recentes do Flamengo contra equipes do G6, G8 nacional, principalmente em jogos de pressão, o Flamengo tende a começar os jogos de forma mais controlada, sem se expor tanto nos primeiros 20, 25 minutos. Do outro lado, o Internacional, quando joga fora de casa, também costuma iniciar os jogos com linhas baixas, priorizando a organização defensiva e transições às vezes rápidas. Ou seja, estatisticamente, o início desse jogo tende a ser mais estudado do que aberto. E o que isso me mostra? De um lado, um Flamengo estável, e eu não falo em crise porque eu acho exagero usar esse termo. Do outro, um Internacional que eu ainda não tenho dados suficientes para poder avaliar ele fora do ambiente regional. Isso acaba por equilibrar o confronto, mesmo que leve vantagem histórica o Flamengo nessa história. E eu sempre levo muito em conta o momento atual, e no momento eu vejo duas equipes equilibradas. O cenário que eu espero para esse jogo é de um confronto mais trabalhado, mais técnico, e as duas equipes vêm de derrota no Campeonato Brasileiro e querem dar a resposta. O Flamengo precisa mostrar para sua torcida que não vai jogar no modo banana. Já o Internacional pode muito bem aceitar um empate fora de casa, porque pontuar no Maracanã é sempre um bom negócio. É por essas razões que eu espero um jogo mais trucado, disputado, com gols, mas sem exagero. Não imagino um jogo totalmente aberto desde o início.
Se o jogo começar travado, com poucas ações ofensivas de forma clara, as minhas intenções é buscar um scalp no under 2,5. Caso contrário, fico de fora só assistindo e esperando aquele momento em que o jogo fique mais morto, mais parado, que são os melhores cenários e oportunidades para poder fazer um scalp. E aqui vai um ponto importante, principalmente para quem está começando no trader. Isso não é jogo para forçar a entrada. É um jogo de leitura, de paciência e de aceitar que, se o mercado não se apresentar, simplesmente não tem operação. Ficar de fora também é gestão. Não é a minha principal linha de atuação, mas se eu fosse destacar um mercado alternativo, tanto para traders quanto para apostadores, eu olharia com atenção para o mercado de ambas marcas. Então, resumindo, confronto equilibrado, Flamengo pressionado, Internacional cauteloso e um jogo que tende a ser mais tático do que emocional. Quem tenta antecipar cenário pode pagar caro. Quem espera o jogo se mostrar tende a encontrar oportunidades melhores. No trader, o lucro não está em prever o jogo, está em reagir ao que o jogo entrega. Para quem gosta da análise, se inscreva no canal e até a próxima análise. Valeu!